Olá, meus caros amigos, sou o Nivaldo Brito, mais uma vez. Dirijo-me a vocês através deste vídeo. Estou na continuidade desta série de vídeos. Este é o quinto ponto que estamos a considerar sobre o que é necessário para entender a Bíblia. Estive a falar sobre 5 pontos importantes que nos levam assim a ter um entendimento correto da Bíblia, segundo a Bíblia Sagrada. O primeiro ponto que estivemos a ver foi ter uma atitude correta. O segundo ponto foi orar a pedir a sabedoria. E o terceiro ponto é ser regular na leitura da Bíblia. Lê-la todos os dias. O quarto ponto é estudar a Bíblia por assunto. Agora, neste momento, vamos considerar o quinto ponto e último ponto, que é obter ajuda. Muito bem. Normalmente é uma questão de bom senso e de lógica, não é? Eu, se não souber, se tenho dificuldades em entender alguma coisa, e se eu me perceber que há alguém ao meu lado, alguém perto de mim, sabe melhor do que eu, se for humilde, é lógico concluir o que é que vou fazer. Alguém sabe mais do que eu. Pedir ajuda. Também é tão simples como isso. Mas isso tem que ser humilde, não é? Porque aceitar ajuda não é para todos. Não é? Temos que rebaixar e pedir ajuda a quem sabe. Olha, eu não sei, tu sabes mais do que eu, por favor, podes me ensinar? É uma coisa tão simples como isso. Porque normalmente a nossa tendência humana é achar que, pronto, ele sabe mais do que eu, então vou odiá-lo. Vou odiá-lo, não suporto esta ideia. Isso acontece devido à nossa imperfeição, mas pelo contrário, nós somos seres humanos, e ninguém sabe tudo, só Deus sabe tudo, nós não, portanto, o nosso dever é sermos humildes e pedir a ajuda. De maneira que a Bíblia incentiva-nos a aceitar a ajuda de quem a entende. Então, a Bíblia está escrito mesmo na Bíblia. Olha, se tu não sabes e há alguém que sabe, pede ajuda a ele para te ensinar. Isso aconteceu num episódio em Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 30 e 31. Conta-nos a história de um eunuco etíope, um homem lá da Etiópia, que era prosélito. Prosélito eram pessoas não judeus, neste caso um homem da Etiópia, que se convertiam, que no passado se convertiram ao judaísmo, não é? Então eram chamados prosélitos. Eles tinham o mesmo direito que os judeus, não é? Eram tratados da mesma forma, eles, não é? E o que é que acontece? Ele saiu da Etiópia, estava no seu carro a ir para Jerusalém para adorar a Deus, para adorar a Jeová Deus. O que é que acontece? Ele estava a ler a Bíblia. Estava a ler o profeta Isaías e estava uma passagem do profeta Isaías que ele estava a ler e não estava a entender. Então Deus do céu viu que aquele homem tinha interesse, não é? Queria entender a Bíblia, mas não sabia, não conseguia, não estava a conseguir a entendê-la sozinho. Então o que é que Deus fez? Deus enviou um anjo para falar com um servo dele chamado Filipe, era um cristão, Filipe. Filipe, olha, vai para Gaza e encontras no caminho, na estrada de Gaza, um homem que está a ir para Jerusalém. Aproxima deste carro. Então, o Filipe foi lá e ajudou o homem. Vamos ler esse relato. Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, no capítulo 8, versículos 30 e 31. Diz assim.
Atos 8, 38, 31. Filipe correu ao lado do carro e ouviu o eunuco a ler o profeta Isaías em voz alta. Perguntou então: Entende o que está a ler? Ele respondeu: Na verdade, como é que eu posso entender, a menos que alguém me oriente? E pediu que Filipe subisse e se sentasse com ele. Muito bem. Então nós acabamos de ver o homem estava a ler, mas havia uma passagem que estava, para ele era obscuro, não estava a conseguir entender. E então Deus notou isso, que o homem tinha vontade de aprender, o homem era sincero, mas não sabia. Então enviou quem sabia, Filipe sabia, Filipe era um servo de Deus, não é? Tinha conhecimento de Deus, e nesse caso era sobre Jesus que ele estava a ler, e não estava a entender. Então Filipe aproximou-se, sentou-se com o carro, no seu carro, e então Filipe ensinou esse homem a conhecer melhor a Bíblia, né? Ajudou este homem a entender realmente o que é que a Bíblia ensina. Então, os primeiros cristãos faziam isso. Não é? Ajudavam outros a entender a Bíblia. De modo que, assim como os primeiros cristãos, também usamos a Bíblia e referências bíblicas para ajudar outros a entenderem o que a Bíblia realmente ensina. E por isso hoje na Terra, por exemplo, hoje, os servos de Jeová, não é? Oferecem estudos bíblicos gratuitos às pessoas. Para quê? Para ajudá-los a entender. A entender o que a Bíblia ensina. Portanto, você, se quer entender a Bíblia, mas não está a conseguir, este ponto número 5 que estamos a considerar é de grande ajuda para si. Portanto, o meu incentivo é, se quiseres entender a Bíblia, mas não consegue, procura um servo de Jeová. Os servos de Jeová oferecem estudo bíblico gratuito e ajuda as pessoas a entender a Bíblia. Nota um modelo bíblico que nós pretendemos, que nós seguimos, certamente. Agora no capítulo 17 do livro de Atos, Atos 17, 2 e 3, diz assim: Paulo, segundo o seu costume, entrou e foi falar com eles, e raciocinou com eles por 3 sábados usando a Escritura. Explicava e provava com base no que estava escrito, que era necessário que o Cristo sofresse e que fosse levantado dentre os mortos. Ele dizia: Este é o Cristo, este Jesus, que eu vos estou a proclamar. Então notamos aqui Paulo a ensinar. Agora, no versículo 17, no capítulo 17, versículo 1, amplia o cenário. Diz assim: Então viajaram por Anfípolis e Apolónia e chegaram a Tessalónica, onde havia uma sinagoga dos judeus. Ou seja, Paulo, na sua viagem missionária, andou por várias terras e ele chegou a Tessalónica. E lá havia uma sinagoga dos judeus. Daí foi lá pregar aos judeus. Não é? Então, Paulo, os judeus não tinham entendimento completo ou correto das Escrituras. Eles tinham conhecimento, sim, do judaísmo, mas estavam incompleto porque faltava-lhes a compreender as profecias, mesmo do judaísmo, que falava do Cristo. E eles não tinham esse entendimento. Então Paulo foi lá ajudá-los a entender. Portanto, ou seja, eles receberam a ajuda do apóstolo Paulo. E qual era a forma que Paulo usava para ajudar aqueles judeus a entender a Bíblia? Aqui Paulo, segundo o seu costume, entrou e foi falar com eles e raciocinou com eles usando as Escrituras. Então Paulo raciocinava com eles
usando as Escrituras, explicava e provava com base no que estava escrito. Então esse é o método. É raciocinar. Quando uma pessoa procura a ajuda do outro, o outro vai a raciocinar com ele, não é? Vai usar as Escrituras, vai explicar as Escrituras e vai provar com referências a outras partes da Bíblia, não é? De que Jesus era o Cristo, nesse caso. Portanto, Paulo, então, ajudava os judeus a entender a Bíblia. Então, o ponto é esse. Não é? Se queremos entender a Bíblia, precisamos procurar ajuda de quem sabe. Temos ser humildes e aceitar. Olha, não sei, não é? Vou procurar quem sabe para me ajudar. Em vez de, por exemplo, se eu vir que não, aquela pessoa sabe mais da Bíblia do que eu, então eu vou sentir raiva dele, vou odiá-lo. Pelo contrário, não é? Devemos ser humildes e aceitar. Olha, não sei, vou pedir ajuda. E depois não é porque vais aceitar cegamente, vais raciocinar. Vai haver todo um processo de raciocínio, de explicação, de lógica, portanto, não é, de prova, provar que, então, o que é que Deus realmente está nos ensinando. Portanto, é isso. Então, desta forma, nós chegarmos ao fim desta série de o que é necessário para entender a Bíblia. Falamos, ao longo desta série, falamos em 5 pontos. Primeiro ponto, ter a atitude correta. Orar, pedir a sabedoria a Deus. Terceiro ponto, ser regular, ler a Bíblia todos os dias. Quarto ponto, estudar assunto por assunto, estudar a Bíblia por assunto. E o quinto ponto, obter ajuda, ou seja, procurar ajuda de quem sabe para nos ensinar. Então, desta forma, terminamos a nossa série.